Opa! Sejam bem-vindos de volta! Hoje falaremos sobre Love, Death and Robots, uma série da Netflix contendo 18 animações de ficção científica destinadas ao público adulto. Curtiu? Vem com a gente, porque hoje temos 4 pontos. Tô solto, hoje eu tô solto! A antologia Love, Death and Robots apresenta pra gente uma pequena pérola no Netflix. São 18 histórias fundadas em uma animação diferenciada e com um roteiro baseado na ficção científica entrelaçado com um desses 3 temas. Tim Miller e David Fincher apresentam pra gente uma coisa que vale a pena ser vista nesse mar de opções dos streamers. E os produtores, Tim Miller e David Fincher, são conhecidos, né? É verdade. Tim Miller por Deadpool e David Fincher, por exemplo, por Seven. 7 Pecados Capitais. Incluída a luta, que talvez seja a obra mais interessante dele. Mas então, vale a pena assistir? Eu vou te falar o ponto mais forte dessa antologia de curtas, que é a qualidade de animação. Elas, sem dúvidas, são excepcionais. É boa pra caralho, velho. É boa, velho. Não, e é legal a gente- Desculpa. É legal a gente aproveitar pra falar Porra. que cada episódio é um estúdio diferente de animação. Então você vai ver coisas que são hiperrealistas e uma animação que é mais cartunesca. Exato, coisas que lembram Tradicional, mais, 2D, né? É, o 2D. E tem até uma brincadeira aí que mistura um pouco, né? Um pouco 2D com 3D ali. Próximo do que a gente viu até no Spider-Verse, filme recente no cinema. Ah, verdade. Tem um episódio que tem pessoas mesmo, né? Sim. E que, convenhamos, é o que menos me agradou. É uma antologia de curtas que tá acima do que a gente tá vendo dentro da própria plataforma. Isso aí não tem o que discutir. Todo o início do episódio, a gente tem uma pequena pincelada no que o episódio vai contar. Exato. Aparece uma tela preta, a gente vê aquela música que lembra até um pouco Black Mirror, e tem uma roleta que apresenta uns símbolos pra gente, iguais esses que estão aqui atrás. Sim, pode ser um coração, uma caveira, um Ouroboros, uma ampulheta, e a história vai se basear, se sustentar nesses 3 temas, todas as vezes pelo menos em um deles. Robôs, amor ou morte. Bom, esse foi o resumo do porque você tem que assistir. Agora nós vamos falar sobre as animações que a gente mais gostou e aí um pouco sobre as que a gente não gostou tanto, né? Então, teremos spoilers a partir de agora. Spoilers. Spoilers. Mas então, Yuri, já que a gente tava falando aqui desse primeiro episódio que vocês viram, das vantagens de Sony, e você tinha dito há um tempo atrás aí pra gente que esse foi seu capítulo favorito. Então conta aí pra gente. Bem, nessa animação, a vantagem de Sony, a gente é apresentado por lutas clandestinas de bestas, né? Onde pessoas controlam essas bestas através de um link de afinidade que eles têm com elas. É tipo Pokémon, velho. Se a gente conversar sem concordar, é duas bestas lutando. É, e a afinidade é o amor pelo besta. É Pokémon, velho. A Sony, ela é uma mulher violentada e agora ela utiliza toda essa dor, raiva, ódio que ela tem por homens, né? Pra fazer pra lutar, pra passar isso pra besta na qual ela controla. E olha, o que me surpreendeu foi durante o combate. Então, pra mim, a melhor coisa de todo episódio é uma cena do combate onde a besta carnívore, né, controlada pela Sony, tá encurralada e tá prestes a ser derrotada, mas ela tira um ódio, sei lá, vindo do coração. Coisa, é muito gráfico, né, cara? É muito bem feito, cara. E ela pega e enfia a cabeça no trapézio aqui na lateral da outra besta e tira um naco gigante, taca no chão e depois só destrói a outra besta. Cara, aquilo é fenomenal. E é muito da hora porque a Sony, ela tá controlando a besta muito calma, né? É. Sentada com as pernas cruzadas lá, tudo fechado, muito Sempre calmo. serena. E o outro cara tá malucão, gritando, não sei o que, blá 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 e tal. E esse contraponto. Isso é verdade, né? E aí a gente fica pensando, o episódio é a vantagem de Sony porque ela consegue fazer isso. Ela consegue manter a calma durante o combate. Sim. Mas aí a gente tem o plot twist, na real. Exatamente. É, porque logo em seguida a Sony cai numa armadilha ali de sedução de uma mulher e acaba sendo ferida mortalmente. Depois a mulher lá, você percebe que ela é modificada também, ela pega e destrói a cabeça da Sony pisando, realmente uma cena também de violência inigualável. Sim. E a gente percebe que a Sony não era um ser humano. Exato. Ela era ali um ciborgue que ele tava mostrando pra gente o episódio inteiro. E a gente ouviu uma voz no ambiente, tem toda uma explicação que
depois de tudo que aconteceu de ruim com a Sony, ela tava quase morrendo. E eles resgataram ela e... Colocaram na besta. Exatamente. A mente dela tava toda dentro da... Na verdade, a Sony era a besta. Ela foi besta porque foi enganada. Mas logo se descobriu que ela era, na verdade, a besta. Então, Ou seja, ela não era besta. Não era besta. Ela era Você vai dormir hoje e vai pensar nisso que eu te falei, velho. outra que tem essa pegada é a Fenda de Áquila. Ah, isso é bom, isso eu vou falar, né? Pode deixar que eu falo. Esse é muito bom. Conta aí pra nós, Caraca, então. foi o segundo que eu vi, velho. E foi. Cara, foi muito doido, velho. Porque ele começa querendo ir. Ele faz a partida, né? Interestelar dele lá. Ele já passa. Primeiro que eu já gosto muito dessa parte meio. Sci-fi, né? Sci-fi, meio viagem no espaço. E aí tem aquele buraco, eu acho que é um buraco de minhoca que eles vão entrar primeiro. Feito lá com todas as máquinas, equipamentos. E aí eles entram numa câmera de hibernação. Que aí tu, pô, já me prendeu muito aquilo ali. Então depois que ele passa por essa viagem e acaba parando nesse canto desconhecido, ele encontra a sua amada, Greta. Sim. E acha tudo aquilo uma coisa muito estranha, uma coincidência muito grande, porque não é uma coincidência de você ir numa padaria e encontrar a pessoa que você ama. É Anos questão de milhões de anos luz. luzes. É uma coincidência quase que impossível. Sim, sim. E ele, mesmo aceitando aquilo, conversando com ela, se amando com ela, depois de tudo isso, ele percebe que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada. Não vou entrar nos detalhes, mas ele chega a um ponto que ele vê que aquilo não é real e pergunta quem ela é. E aí ela responde uma parada que eu acho muito massa, que ele fala assim: eu não posso te mostrar quem sou porque você não tá preparado para aquilo, para a verdade. E aí ele insiste até o momento que ela mostra de verdade. E aí é um final excepcional. Mostra ele todo raquítico, morrendo. Coitado, magrelo, tá só na capa da gaita. Aparentando que tudo aquilo já tinha acabado, que eles tinham parado num canto onde ele ia morrer, perecer. Sim. E aquele ser que aparece, um ser monstruoso, tava só tentando acalmar a mente dele. Pelo menos foi a minha interpretação daquele capítulo. Que dá pra ter vários tipos de interpretação, mas, cara, é muito bom. Me lembra um pouco daquela conexão com a Matrix, que se viu em Matrix, né? Que as pessoas são conectadas pra viver uma fantasia, para serem controladas. Nesse caso, parece mais que ela tá tentando reconfortá-lo, mas há uma semelhança. E outro detalhe que é bom enfatizar nesse capítulo, que vai ser quase uma redundância, é a questão da qualidade de imagem, do gráfico, do grupo. Sim. Nossa, tu vê até detalhe do poro da pessoa, tu vê um realismo ali que chega a ser quase como real. Realismo quase como real é foda, né, velho? Interessante dessa série como um todo são as animações, né? E tem animações hiperrealistas, como a Fenda de Áquila, e tem animações 2D, que são muito boas, como a Boa Caçada. A Boa Caçada foi um dos meus episódios favoritos. Inclusive, foi por causa desse episódio que eu dei continuidade pra série no Netflix. E qual que é a história? Na Boa Caçada, a gente acompanha dois personagens principais. Um deles é um filho de um caçador, de um metamorfo típico da cultura chinesa, e o outro é a filha da metamorfa, também de uma realidade bem diferente da dele, né? Sim. Enquanto um é um símbolo da realidade mágica na China medieval, o outro ele vai apresentar pra gente uma evolução a partir da tecnologia. E é legal que a gente vê a construção de mundo enquanto a tecnologia substitui a magia. E a magia vai morrendo aos poucos, modificando o jeito das pessoas se relacionarem. Mas um único fator continua prevalecendo. No começo, a gente vê o desejo representado no sexo, e no final, ainda é esse desejo que, atrelado à tecnologia, cria toda uma relação diferente com aquele mundo. Eu gosto desse episódio pela realmente essa transição de mágico para tecnológico, né? Sim. E a tecnologia é steampunk, o que deixa mais interessante ainda. E ele escala de uma forma muito rápida, só que tudo faz sentido e deixa tudo claro. Eu acho que é a animação que tem maior tempo, né, de todas as 18, é a maior, assim, né? É a maior delas. E ganha toda uma personalidade, porque o protagonista narra toda a evolução. Quando a magia morre, e coincidentemente é próximo de quando o pai dele morre. Sim.
como ele vai se adaptando até a chegada dos colonizadores ingleses. Sim. O mundo vai modificando por causa dos colonizadores e uma nova substituição à magia é encontrada dentro da tecnologia. É realmente muito, muito bom, assim. Ela parar, né? Porque a magia vai morrer e ela não consegue mais se transformar na criatura que ela era. Né? Sim. Que é aquela raposa. A partir da tecnologia que o Ian consegue mexer, que é o personagem principal, consegue a habilidade, ele faz ela conseguir de novo se transformar em outras coisas. É. E é uma quebra do ciclo, na verdade, porque a raposa, no começo, ela era uma vítima do desejo do homem, representado pelo sexo, pela magia. Ela viveu também como uma vítima desse desejo, quando ela foi mutilada, e tem cenas até muito violentas. Sim. Para ela ser transformada em algo maquinário, que é a magia da época. E depois o Ian dá liberdade para ela, e ela deixa de ser caça e se torna caçadora. Cara, esse episódio é muito massa. Sim, muito massa. Muito da hora. Assim. Mas esse não foi o meu preferido. É outro que... O meu preferido também é uma animação 2D. E ele tem características muito específicas na animação, de propósito, que foi o Zima Blue. Que o Zima é um artista. E ele começa com pinturas de retrato. E ele vai transicionando na sua técnica e aprimorando sua técnica. Assim como grandes pintores fizeram, como o Picasso. Ele aprimorou muito sua técnica até descobrir que ele não precisava ser o ápice da técnica para trazer símbolo, para trazer significado. Ele podia ser o simples. E é assim que acontece com o Zima. Né? Sim. A trajetória dele no episódio é isso, né? Ele parte de um pintor de quadros, rejeitando a ideia de representar a humanidade, que ele achava simplória demais, procurando algo mais profundo, chegando ao espaço, até representar em algo mais simples, nos polígonos azuis que ganham o nome de Azur Zima, o Zima Blue. É muito legal porque ele modifica o seu corpo para poder ver todas as frequências possíveis, escutar todas as frequências possíveis, visitar lugares extremos, todos os lugares possíveis, para ele poder sentir tudo que é possível sentir no universo. Tudo que o universo dá para ele quer sentir, para depois ele exprimir a sua arte. E do mais complexo, de tudo que é mais complexo do universo, ele percebe que o que tem significado para ele é a primeira cor que ele viu. É a coisa mais simples possível. Que no caso dele, inclusive, é a percepção do eu naquele caso, né? E tudo isso acontece quando, literalmente, ele mergulha na sua própria obra, né? Isso, que a última obra dele é essa, né? Ele cria um grande polígono azul, né? Que ele botava nas suas obras em forma de piscina. E aí ele vem e mergulha na sua obra de arte para mostrar que é aquilo que ele conseguiu achar, né? O ápice dele, que é o simples, que ele se desmonta, se desmantela e volta à sua primeira forma, o mais simples possível. Mas no fim das contas, apesar de episódios muito bons, vários deles se destacam negativamente. Exato. Alguns deles são da geladeira. Não, da geladeira, Deus me livre. Aquele Ele é do muito iogurte também, que é um negócio meio... Pra quê? Não, o mais pra quê pra mim, o mais pra quê, foi aquele da animação do Hitler. Esse é muito ruim. Não lembro. Esse é muito animação, ruim. Mas ele Vale a pena. teve uma concepção boa aplicada de um jeito muito ruim. Acho que ele quis fazer uma coisa meio mochileiro da galáxia, né? Aquela ironiazinha e tudo mais, mas não deu certo, velho. Mesmo esses episódios que são considerados na média ali, ainda estão muito acima de muita coisa que a gente assiste. Com certeza. no dia a dia. Sim, claro. E mais os que estão abaixo da média são muito ruins. mesmo. É verdade. Eu acho que o saldo, no geral, da série como um todo, é positivo. Também Sim, acho. os episódios que são bons são muito bons. E os episódios que são mais ou menos não são uma perda de tempo. Afinal, tem o quê? 6 minutos? 10 minutos no máximo? Você não precisa ver. Eu acho que eu acabei perdendo umas 2 horas nesses que não são tão bons. Eu acho que foram 10 minutos. Os bichos são mais lentos. Eu contei muito mais. Mas isso é interessante, porque você não precisa ver os episódios de uma vez, porque senão você vai cansar. Isso é verdade. Porque são muito. Por mais que os episódios são pequenos, são muitos conceitos para ser pensados ali. Porque as histórias não acabam na tela, né? Todas elas acabam, e muitas delas têm plot twists, pra te fazer pensar e continuar refletindo sobre a história que você acabou de ver. E aí ganha uma carga que fica meio pesada. Fica. O do Zima, o Boa Caçada, as vantagens de Sony e até o Fenda de Áquila, todos eles têm essa característica principal. Sim. Dos 3 robôs também, cara.
os 3 robôs. Não, mas é verdade. Os 3 robôs, a testemunha. A testemunha, que é um dos meus favoritos também. Que animação, né? Sim. Mas você sabe que como é um loop, você sabe até que vem depois, né? Sim, sim. E se você vê repetidas vezes... você acaba vendo que não faz diferença. tu vai vendo assim, pô, velho, não vai acabar não. Até o final, velho. Tome cuidado. Toma cuidado. E também a última crítica que eu vou levantar aqui é a questão de nudez excessiva, que isso aí sempre me incomodou e sempre vai me incomodar. Não tem essa necessidade. Tem vários aspectos que... Você fala isso na animação ou na real? Não tem sempre pra me incomodar. Me incomoda, comigo é com roupa. Não, mas é interessante mesmo porque alguns episódios não necessitavam do nudismo, mas tem. Então, assim, a única crítica que eu levanto é essa questão da nudez excessiva. Eu acho que é um pouco do erro de tentar fazer histórias adultas e porque pode usar o sexo como parte da narrativa, exagera, né? Coloca onde não necessariamente precisava ter. Pois é, isso é o que a gente tem pra falar sobre Love, Death and Robots. Sim. Portanto, temos um ponto? Temos um ponto. Mais um ponto. Temos 4 pontos. Galera, se vocês gostaram, deixe seu like, isso contribui bastante pro nosso trabalho. Comenta aí qual episódio vocês gostaram mais e comenta um pouquinho por quê. Assina o sininho e diz que é o Zima Blue, porque ele é o melhor. E não deixe de se inscrever no canal, é claro. É isso aí, galera. Valeu! Acabou! Opa! Love, Death and Robots. Quem falou isso aí foi o doido lá da Tesla, o Bob Nicolas, Se solta, você vai lutar, você vai entrar no ringue, velho, você vai entrar no ringue. Como é que você entra no ringue? Tu entra solto. Eu entro assim, ó. Tu entra solto. Vamos falar, velho. Vamos falar sobre amor, morte, robôs, traição. Mas então, Yuri, já que a gente tava falando aqui desse primeiro episódio que vocês viram, das vantagens de Sony, e você tinha dito há um tempo atrás aí pra gente que esse foi seu capítulo favorito. Então conta aí pra gente. Pior que eu não falei não, mas... Então, vamos lá.